Estamos de volta aqui às mídias sociais da TNT Esportes para fazer aqui uma tentativa de análise sobre como o Flamengo chega para essa decisão da Copa Libertadores, né? Para quem não sabe, no próximo sábado, a partir de 18 horas, no horário de Brasília, Palmeiras e Flamengo lutam pelo direito e pela a honra de ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Já tem aqui nas mídias sociais da TNT Esporte um outro vídeo analisando o Palmeiras. E nesse vídeo aqui, eu e Renato Rodrigues vamos tentar aqui trazer alguns pontos, algumas análises sobre o Flamengo. E aí, Renato, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. É a certeza de um jogão na expectativa. Será que vai ser um jogão na prática? É isso, Vitor. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando. Não esquece de deixar o like aí, de compartilhar o vídeo, deixar comentário, também é importante. Opa. Até porque o jogo merece. É um tiratema aí das grandes potências do Brasil hoje, né? Acho que isso por si só já faz o jogo ser gigantesco. São dois clubes que se ajeitaram cada um do seu jeito, né? Se ajustaram financeiramente. E hoje são os dois clubes mais capazes de investir, tem as folhas maiores, o mercado de transferência sempre muito agressivo de ambos. Enfim, eu acho que isso por si só garante um bom jogo. Mas em final única, eu tenho minhas dúvidas se o jogo não pode ser muito truncado, viu, Vitor? Porque eu acho que mais do que ganhar, perder essa final para ambos os lados é algo que pode mexer nas estruturas dos clubes. É verdade, né? Se a gente for lembrar aqui na história recente, talvez as duas finais das últimas duas Copas sejam uma espécie de exceção, né? Porque foi 4-2 lá em 2018, 3-3 em 2022. No geral, as finais e final em jogo único têm sido muito amarradas. Se a gente pensar em escalação do Flamengo, né? Que é o foco do vídeo aqui, o Flamengo chega com um problema garantido, que é o Pedro, né? E com um outro possível problema, e talvez provável problema, que é o Léo Ortiz. O Pedro, por uma lesão muscular, está fora do jogo, até pelo que parece conseguiu se recuperar da fratura no braço, mas uma lesão muscular até de certa forma grave o tirou, ou pelo menos o Flamengo informou e o próprio Pedro confirmou, o tirou dessa decisão. E o Léo Ortiz, que se machucou, teve uma torção de tornozelo grave no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, depois voltou, esticou a corda para jogar contra o Racing na semifinal da Libertadores, e desde então não voltou a jogar, já está até treinando com o time, mas não fazendo treinos completos. Eu imagino que ele não comece jogando. Em termos de escalação, são duas ausências muito sentidas para o Flamengo. Eu penso assim, você vê assim também? Também, cara. Primeiro que o Ortiz vinha num nível muito grande, né? Por mais que o Danilo tenha segurado ali o Rojão, e na maioria das vezes que ele entrou, eu acho que o Ortiz era um jogador que brigava por seleção brasileira, enfim. Mas eu acho que aonde pega mais pro Flamengo é a questão do Pedro, porque você não tem outro jogador de característica parecida com o Pedro. Você já tem o problema do Plata, né, de não poder jogar, que é um cara que às vezes faz o 9 ali, faz a função. Acho que a boa notícia é que o Bruno Henrique cresceu, né, nessa reta final de temporada, vem fazendo bons jogos, se entendendo bem ali com a Arrascaeta, e eu acho que a melhor das notícias é a volta do Jorginho, né, o Vitor, porque já fez um jogaço contra o Red Bull, um jogador que também não tem como substituir. Eu não vejo ninguém no elenco do Flamengo com essa capacidade. O Bruno Henrique, né, que passou boa parte da temporada em jejum de gols, em algumas atuações bem, bem ruins. Talvez a questão, a incerteza sobre o julgamento, né, pela acusação de envolvimento com apostas estivesse prejudicando, e talvez seja isso, mas desde que o caso teve um desfecho favorável ao Bruno Henrique, que foi punido apenas com multa e não com suspensão, se ele fosse suspenso por dias, por exemplo, ele estaria fora da final da Libertadores. O Bruno Henrique deu uma melhorada, né? Melhorou sensivelmente, inclusive nos últimos 5 jogos ele fez 5 gols. Então acho que é isso. No mais, você vê
uma escalação. O Flamengo tem ali, vamos dizer, de todas as posições, talvez o Flamengo tenha 6 ou 7 ou 8 em que você não tem muita dúvida, né? Rossi vai ser o goleiro, sem o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira devem ser os zagueiros e Alexandro na lateral esquerda. Esses daí acho que não muda, só foram 4. A meiuca, estando disponível, Pulgar e Jorginho, 6. Mais o Arrascaeta, 7. E aí, com a ausência do Pedro, Bruno Henrique, 8. Né? Acho que você concorda com esses nomes, né? Sim, sim. E nesses daí, sem dúvida. Eu acho que o Varela também você pode colocar, viu, cara? Nessa conta aí. Nessa conta aí, eu acho que... Então a gente teria 8 nomes. Você acha que há disputa Varela ou Emerson Royal ou não? Não. Eu acho que o Emerson, inclusive, burburinho da torcida, ele vem de impressionado também. Eu acho que o Varela é mais linear, assim, é um jogador que é mais regular. E eu acho que para jogo desse tamanho, eu acho que é um cara que vai te entregar um pouco mais de solidez. É um cara muito mais atento à linha defensiva. Acho que defende melhor que o Emerson. Eu acho que tá aberto, mas eu acho que tá muito mais pro Varela. Não sei se você acha a mesma coisa. Não, também acho, também vejo assim. Eu fiquei até na dúvida se botava isso como uma possível dúvida. Então, na verdade, a gente vai chegar à conclusão que você tem ali a ponta direita e a ponta esquerda. Na ponta direita, eu acho que o Carrascal, até na reta final da Libertadores, meio que tomou conta da posição, apesar de ter uma boa disputa, talvez, ali com o Luiz Araújo. E na ponta esquerda eu acho que é a grande questão, né? O Samuel Lino vem caindo de produção e o Cebolinha vem subindo de produção. Hoje você diria que está mais para o Cebolinha começar jogando, ou o Lino, ou até o Luiz Araújo do outro lado? Cara, eu tô muito contigo, acho que o Carrascal tá dentro já também. Eu acho que tá com o pezinho já na final, na questão de titularidade. Agora, na esquerda, cara, eu não tenho a mínima ideia, velho. Porque, assim, o Lino vem de uma queda, mas é um jogador que o Felipe tem insistido, né, bastante. E parece não ter perdido a confiança no Lino. Mas, por outro lado, o Cebolinha chega num momento bom, assim, né, de crescente. Eu acho que já faz tempo que ele não tem um bom rendimento pelo Flamengo, né? Loucura ele chegar na reta final de temporada. Eu acho que essa o Felipe vai deixar na manga e vai guardar até o final. Eu acho que nos dois lados ele não vai dar muito indício. O problema é que o Flamengo vaza, né? O Flamengo tem um negócio que escalação sempre vaza. Se os caras conseguirem pelo menos segurar nessa final de Libertadores, eu acho que essas vão ser as dúvidas, viu, Vitor? Então acho que é por aí também. Acho que, enfim, o Felipe Luiz é um cara que tenta sempre resgatar jogador, né? A gente vê ele sempre falando sobre isso, sempre num lado humano e tudo. E então ele tem trabalhado com isso, além do custo também, né? Que, um jogador mais caro da história do clube, mas em alguns momentos a bola tem que falar e não dá para você ficar querendo forçar. De fato, o Lino tá num nível bem ruim, e o Cebolinha mostrou resposta, embora tenha tido ao longo do ano algumas atuações bem abaixo também. Queria que a gente falasse, então já falamos aqui da escalação, queria que você apontasse assim, dentro desse cenário, pontos fortes e pontos fracos que esse time do Flamengo tem ao longo do ano. E agora é igual vestibular, né? O pessoal falava, na última semana do vestibular, você falava, vai estudar o que você ainda não estudou. Não vai dar tempo, né? Agora não dá tempo também de corrigir muitas coisas, né? Faltam 5 dias para o jogo, 6 dias para o jogo, e ainda tem jogo no meio do caminho. Cara, assim, eu tô muito contigo, não vai ser agora que vai mexer alguma coisa, eu não acredito realmente nisso, até porque eu acredito que o trabalho do Flamengo, independente do resultado, na final eu acho que é um modelo de jogo já consolidado, que tem, claro, para onde melhorar, enfim, tem coisas para corrigir, mas é um modelo de jogo já consolidado. Eu acho que ponto forte de cara é a capacidade técnica que esse time tem. Assim, tecnicamente não tem melhor na América do Sul, acho que é um time, uma capacidade gigante, mas eu acho que o ponto fraco e o ponto forte eles conversam entre eles, porque o ponto forte do Flamengo na temporada é a capacidade de pressionar a bola, é a capacidade de mobilizar, é a capacidade de recuperar a bola já no campo ofensivo. Só que isso pode ser um ponto fraco também, porque o Flamengo, já de algumas temporadas,
Essa nem tanto, isso começou a acontecer agora, nas últimas rodadas de Brasileiro. É um time que às vezes dá uma desligada. É um time que jogou alguns jogos numa rotação abaixo, contra o Fluminense, por exemplo, não conseguiu ser agressivo, não conseguiu ser intenso. Então, acho que o ponto fraco e o ponto forte, eles conversam muito entre eles ali. Acho que ponto forte é a capacidade de envolver o adversário, são as diagonais do Bruno Henrique, o Arrascaeta acha muito bem o Bruno Henrique, eles têm uma sinergia muito boa, a fase do Arrascaeta, a capacidade de refino técnico dele, de resolver as jogadas. Então, acho que é isso. O Flamengo, não acredito que vai entrar com guarda baixa, porque é uma final, é um jogo único. Se isso acontecer, me surpreenderia muito. Mas se o Flamengo conseguir ser agressivo, conseguir ser dinâmico, com as grandes atuações que teve na temporada, vai fazer frente ao Palmeiras e vai fazer um grande jogo. Sem dúvida, essa capacidade de ser intenso, né, é algo que foi uma marca do Flamengo nesse período. Acho que tem ali um miolo, sei lá, dos últimos 10 jogos, vários jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade disso, talvez aí pesando uma carga física, né? É um time que está indo para 72 jogos na temporada, é um time que não fez pausa por causa da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras também, né? Sendo realista, o Palmeiras também está nessa batida, e esse é um ponto. Tem uma outra questão, né, o Renato, que é a capacidade de ser efetivo, né? O Flamengo, em alguns jogos em que não conseguiu vencer, ele foi superior ao adversário, mas ao não conseguir ser efetivo, não deu a tranquilidade de comandar o placar, de liderar o placar, e aí, numa bola escapada, num erro de uma saída de gol, num erro de saída de bola, o time pagou o preço. E numa final, esse é um outro fator muito importante, né? As chances que você criar, supondo que não sejam tantas assim, porque vai ser um jogo amarrado, é primordial que você aproveite, que você tenha contundência, que você seja efetivo. Aliás, um ponto que o Abel Ferreira também bate muito, né? Sim, total. E até um detalhe interessante desse jogo, eu não sei se você pensa da mesma forma. Eu vejo que no duelo, o Palmeiras, se eu fosse apostar em alguém se moldando ao adversário, fazendo alguma mudança em estrutura para neutralizar ou tirar alguma vantagem, eu vejo isso no Palmeiras. Realmente eu não consigo enxergar no Felipe ele rompendo alguma ideia muito mais assim estrutural do time pro confronto. Eu acho que dentro do confronto... Consolidada. Eu acho que o Flamengo vai falar, eu vou jogar do meu jeito e vou tentar me impor do meu jeito. Eu acho como perfil de treinador. Eu acho que o Abel, por outro lado, eu acho que é um cara que pode fazer algum ajuste ou outro para surpreender. O Flamengo eu realmente não consigo enxergar. Me surpreenderia, me causaria espanto se o Felipe viesse com uma formação diferente, tirasse algum dos jogadores que a gente viu para colocar um mais marcador. O Flamengo eu acho que é um time que hoje eu consigo enxergar mais os titulares. O Palmeiras eu já acho que ele pode tentar se moldar ao Flamengo, espelhar. Eu acho que até mais característico do Abel. Tá comigo nessa? Acho que sim, né? Acho que o Flamengo... Ele até numa final, se você muda sensivelmente assim, a sensação vai ser ali de querer inventar ou de, como o Guardiola diz lá, o tal do overthinking, né? Pensar demais. Eu acho que sim. E o Abel, a gente já viu ele adaptar o time, adaptar alguns cenários, adaptar alguns jogadores a coisas diferentes, né? Então, acho que sim. E eu queria, assim, eu até citei isso no De Placa de segunda-feira, que o último ensaio, a sensação do último ensaio é uma partida muito boa do Flamengo contra o Red Bull Bragantino e um ensaio muito ruim do Palmeiras contra o Fluminense. Nós estamos gravando isso aqui antes dos jogos dos dois contra Grêmio e Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Então, partindo do princípio que os últimos ensaios foram esses, você acha que isso pode ter algum peso? De ficar aquela memória do Flamengo ter jogado bem de novo contra o Red Bull Bragantino e o Palmeiras ter ido mal de novo em casa contra o Fluminense. Você acha que isso pode ter algum impacto? Ou, de fato, a sensação do jogo único é o que vai prevalecer, zera tudo e é uma pedra zerada aí? Cara, eu acho que a nível de confiança, acho que pode pegar sim. O Palmeiras vem de um baque, né? A gente tá gravando antes do jogo de meio de semana. Vem de um baque, de um empate,
dentro de casa, de 2 empates, né? De ver um Flamengo, o Palmeiras praticamente largou o campeonato, né? Pelas palavras do Abel. Então isso acho que pode gerar sim um impacto ali na questão mental. Mas eu não acho que pode ser preponderante, não. Eu acho que por ser um jogo só, pelo fato do Palmeiras, teoricamente, só ter essa frente para brigar agora, é isso ou nada, eu acho que isso vai gerar um sentimento de mobilização muito grande. Uma final por si só, o Flamengo, que é o grande adversário que você tem hoje no Brasil, para o lado do Palmeiras. Do lado do Flamengo, eu acho que o interessante é a convicção, né? Acho que o Flamengo, quando você sai de um jogo muito bom contra o Red Bull, você joga uma vantagem no Brasileiro, eu acho que isso te tira a pressão, de certa forma, porque eu acho que o Flamengo, independente da Libertadores, ele já tem um título no ano, já importante, já bem encaminhado, acho que não ganhou, mas está bem encaminhado. Acho que talvez isso pode fazer o Flamengo jogar mais leve. Mas mais do que isso, eu vejo o Flamengo hoje como uma equipe que tem convicção no trabalho que está fazendo. De um Flamengo que os jogadores acreditam no que o seu treinador quer. Eu acho que o treinador tem muito controle sobre o grupo. Então, assim, e digo mais, eu acho que independente do que acontecer na final, acho que o título indo para um lado ou para o outro, eu acho que não sendo uma goleada, não sendo algo vexatório assim, eu acho que é bem normal um dos dois ganhar. Mas, assim, eu acho que o Flamengo tá preparado, cara. E, independente do que acontecer, eu acho que o Felipe você tem que manter, você tem que apostar nesse trabalho, porque eu vislumbro o Flamengo, se continuar com o Felipe, principalmente, para ter temporadas e temporadas muito fortes. Show de bola. Você que nos ensina aí diariamente aí com as suas análises táticas, com a sua pensamento, queria falar de uma questão tática que fica do último jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, em que o Palmeiras, na minha visão, fez um belo jogo, uma bela atuação, e que o jogo do Palmeiras foi muito minado pela capacidade do Pedro de sustentar, de segurar o zagueiro. Os gols todos passaram pelo Pedro, né? Seja dando assistência, sofrendo pênalti, seja ele fazendo gol. Com a ausência do Pedro, o Flamengo não vai ter alguém com essa capacidade de segurar essa bola, de, às vezes, aliviar um pouco a pressão, e pode voltar a fazer o Palmeiras subir a marcação. Taticamente, como é que você vê essa ausência do Pedro e dando ao... Por quê? Porque o Bruno Henrique tem outras valências, tem outras coisas boas que ele faz, mas não tem a capacidade de segurar a bola, de arredondar o lance, de clarear o lance, fazendo um pivô, girando, ganhando a batalha. A ausência do Pedro, permite o Palmeiras de novo subir essa linha, botar essa linha lá no meio-campo, que incomodou o Flamengo no começo do jogo, ou incomodou o Flamengo até o Pedro entrar no jogo e resolver aquele primeiro tempo? Cara, é bem interessante essa pergunta, porque pelo menos para mim, a dinâmica ofensiva do Flamengo muda completamente. A gente está falando de um jogador que aproxima para sustentar, o Pedro. Quando a gente fala no Bruno Henrique, a gente fala num cara para o Flamengo atrair para atacar a profundidade. Eu acho, inclusive, que se o Palmeiras subir, fica um jogo legal para o Bruno. Se você achar bem o time de achar a profundidade, eu acho o Bruno com a capacidade maior de arranque, de percorrer um espaço maior de campo em velocidade alta do que o Pedro. A questão do Pedro é que o Pedro, mesmo quando você não está jogando bem, está sofrendo uma pressão, é um jogador que às vezes vai tirar o time de trás. Vai segurar, vai tomar uma falta e esfriar o jogo e tal. O Bruno, eu acho que você teria um pouco mais de dificuldade. O Bruno, ele tem um jogo aéreo muito forte, né? Eu acho que isso o Flamengo pode utilizar também. Num momento de pressão ali, sim, de uma transição mais rápida, usar a primeira bola. Explorar o segundo pau. É isso também, que ele faz muito bem esse trabalho também. Eu acho que a dinâmica muda muito mais nesse sentido, né? O Pedro te dá a possibilidade de jogar mais curto, de sustentar um pouco mais de costas para outros jogadores infiltrarem. O Bruno, a lógica é outra. O Bruno, a lógica é dele fazendo muito facão. O gol contra o Red Bull agora, do Arrascaeta achando ele, é típico deles ali. É o tipo de jogada que o Flamengo faz muito. O Pedro talvez faria também aquele movimento, mas talvez ele poderia aproximar para pisar, para o Arrascaeta chegar, para o outro jogador chegar. Então, eu acho que muda um pouco a dinâmica nesse sentido. Quem está em volta vai ter que entender que talvez não vai precisar estar tanta profundidade, mas sim
se relacionar mais com o jogo por dentro para o Bruno ser esse cara da profundidade, ser esse cara de um cruzamento de mais antecipação, né? Um cruzamento que você faça rápido para antecipar a jogada. Enfim, mas eu acho que o Flamengo está habituado a jogar assim, porque o Plata é mais próximo do Bruno, e o Plata jogou muito tempo ali, jogou bem também, então acho que vai segurar bem o Rojão. Quando a gente falou dos desfalques, esquecemos de dizer que o Plata, pela aquela infantilidade, Sim, foi expulso na semifinal do jogo de volta contra o Racing, e também é um desfalque, por isso que a gente colocou na ausência do Pedro e do Plata, Pedro machucado, Plata suspenso, o Bruno Henrique vai começar, ou tem tudo para começar lá. Para a gente fechar, Renato, queria que a gente falasse aqui, que a gente analisasse, ou tentasse analisar, o tamanho de 2 jogadores na história do Flamengo, caso o Flamengo consiga esse título, né? E ainda mais se eles fizerem um gol ou se forem muito decisivos. Estou falando do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que já são os maiores campeões, né, jogadores com mais títulos na história do Flamengo, e aí nesses mais títulos se desconsidera títulos de Taça Guanabara e Taça Rio, né, porque são turnos do Campeonato Carioca, desconsiderando Taça Rio e Taça Guanabara, o Bruno Henrique e o Arrascaeta já são os maiores campeões da história do Flamengo, e se eles ganharem outra Libertadores, que no caso para eles seria a terceira, eles crescem muito aí nessa mesa. Ultimamente tem feito aquela brincadeira da mesa com 5 cadeiras, né? Vão ter que arrumar espaço nessa mesa de 5 cadeiras para Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Total, cara, total. Eu não sou rubro-negro, mas eu aprendi uma coisa com os rubro-negros. O Zico tá aqui, então você não mexe. Com o Zico você não mexe. Então esquece o Zico, a gente fala dos outros, que são os mortais. Pronto. Para mim, de fato, ainda mais com a ausência do Gabigol, né? Porque agora essa dupla, eu acho que ela ganha um pouco mais de visibilidade, porque o Gabigol era um cara mais midiático, que tinha muita a característica do Flamengo e tal, e por mais que eu ache os dois mais jogadores que o Gabigol, eu acho o Arrascaeta, principalmente, e o Bruno Henrique são jogadores melhores que o Gabigol. Só que o Gabigol tem uma questão com o Flamengo muito de identificação e tal, e também não dá para tirar isso. Agora, eu não sei se você pensa que nem eu, mas o Bruno Henrique e o Arrascaeta ganhando outra Libertadores, para mim eles estão ali sentados ao lado de Deus, cara, com o Zico. Eles estão um pouquinho abaixo, mas é o mais próximo que alguém pode chegar do Zico no Flamengo, cara, porque a questão principalmente do Arrascaeta, cara, o ano que ele faz é um absurdo, cara, um absurdo. Eu acho que principalmente o Arrascaeta, ainda mais o Flamengo bater campeão dos 2 campeonatos. O Arrascaeta vai ter sido preponderante para as 2 campanhas, cara. É muito difícil tirar isso. E ele já foi nas outras campanhas também, né? Ele foi um jogador de destaque. Não é que ele foi uma reserva que estava ali, um coadjuvante. Assim, ele vai ficar numa enormidade que só não chega no Arthur, no Galinho. E o Bruno Henrique, na de 22, não jogou o mata-mata, né? Porque teve aquela lesão de ligamento cruzado, aliás, no anterior e no posterior, e não jogou o mata-mata. Jogou a fase de grupos, e no mata-mata o Arrascaeta foi bem também. É isso, por aí também, né? Você deixa lá numa mesa de 5 cadeiras, a do Zico tá reservada, e aí você bota ali, aí vai para degladiar, né? Você vai ter 5 para 4 vagas entre Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, além de Júnior e Leandro, né? Então, aí você teria 5 para 4 vagas ali, e seria realmente uma disputa grande. Galera, esse aqui foi uma análise que eu e o Renato Rodrigues fizemos. Tem também aqui nas mídias sociais da TNT Esportes a análise do Palmeiras. Então, você tem aqui nas mídias sociais da TNT Esportes toda a bagagem que você quiser e que você sabe da qualidade da equipe da TNT Esportes. E no pós-jogo, terminou o jogo lá entre Palmeiras e Flamengo no sábado, começa às 18 horas, pode ter prorrogação, pode ter pênalti, terminou o jogo, você vem para o YouTube da TNT Esportes que vai ter prorrogação com análise do título. Renatão, obrigado, show de bola, show de análise, e agora eu também estarei lá no prorrogação. E agora é esperar
o jogo e ver se o jogo entrega tudo aquilo que a gente está imaginando. É isso, é isso. Crise vai ter para algum lado. Tchau, gente. Valeu, gente. Um abraço, já compartilha, se inscreve, dá like, dá o gostei, todo esse engajamento que é importante aqui nas mídias sociais da TNT. E a qualquer momento a gente volta com conteúdo sensacional e vai acompanhar o Fanáticos, que estreou na segunda-feira, programaço, para a galera mostrando conhecimento de Champions League. Qualquer momento a gente volta com mais conteúdo aqui.